Hola, galerinha, buenas tardes, como vocês estão? Bien? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim passar aqui para explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar nossa prueba. Então, se prestem atenção, porque semana que vem será nossa prueba bimestral, sim? Então, eu vou explicar em português para que não se quede nenhuma dúvida. E mesmo assim, se quedarem com dúvidas, me llame, por favor. Então, vamos olhar. A prova estará disponível, um link na nossa plataforma Uno, lá em espanhol, atividades, prueba bimestral. Sim, eu coloquei já o passo a passo para vocês no roteiro que eu já enviei, mas aí estou explicando novamente. Vocês vão pegar esse link, vão copiar na plataforma do Google e vão acessar o formulário, tá? São 10 questões objetivas. Leem com muita atenção e só envie o formulário para mim quando tiver certeza. Porque você terá direito somente a um envio, tá? Então, antes de enviar, leia e me envia, beleza? O formulário estará disponível dentro do horário estipulado pela direção, das 14 às 15h30. Então, você tem esse horário para efetuar a prova e me enviar o formulário, certo? Lê com atenção, lê quantas vezes forem necessária, só clica lá quando tiver certeza, certo? E ó, vou repetir. Veja com atenção, releia e só me envia depois que tiver certeza, porque só será permitido um envio, certo? Então, oi, o que eu preparei para hoje? Um repasso do que vai cair na prova. Já tinha mencionado isso na outra aula, mas hoje achei por bem voltar um pouquinho para não se quedar com nenhuma dúvida dos conteúdos. Então, peguem as apostilas em la página 13, eu vou explicar o pretérito perfeito do indicativo novamente, vou fazer uma retomada e também sobre as estações do anos, que também pode cair, sim? Então, vamos olhar, já. Então, já estou em la página 13, vamos falar sobre o pretérito perfeito de indicativos, verbos regulares. O verbo pretérito perfeito de indicativo, ele é composto de dois verbos. O verbo haber, que eu conjugo conforme as personas, e o outro verbo que entra como auxiliar, que eu só vou colocar para o ado ou para o ido. Então, os verbos terminados em ar, se quedado, e os verbos terminados em er e ido, tá? Então, como isso? Hablar, hablado, comer, comido. Se esse verbo não se obidem, não se esqueça, é composto por dois verbos, tá? Essa conjugação verbal é composto por dois verbos. O verbo haber, que eu tenho que sempre verificar o sujeito, a pessoa e conjugar, e o outro verbo que entra como auxiliar vai para o ido ou ado. Como isso, maestra? Vou dar um exemplo. Maria, aí o espacinho para vocês completarem, ó. Vou escrever aqui que eu acho que fica melhor, né? Maria, completar com o verbo pretérito perfeito. Aí, entre parênteses, eu vou colocar o verbo que vai para o particípio. Cantado em la fiesta. Se Maria, eu tô falando da terceira pessoa, ha cantado, eu até dei a resposta, né? Cantado em la festa. Por que cantado? Porque o verbo que eu coloco para vocês entre parênteses, esse verbo que vai aparecer lá para vocês na prova, ele só vai para o idoado. Eu não preciso ficar preocupada em conjugação com ele, tá? Porém, eu não posso esquecer de colocar antes dele o verbo haber, que vai sempre concordar com a minha persona. Então, outro exemplo. Eu, completa com o verbo haber, salir muito temprano. Então, salir é o que vai para ir doado. Yo he salido muy temprano. ¿Sí? Nosotros, comprar muchas cosas. ¿Sí? Nosotros hemos, comprar termina em ar, comprado muchas coisas. Então, é assim, ó. Prestem muita atenção para não cometer erros. O verbo haber, eu sempre conjugo conforme as pessoas, então eu verifico qual a persona, qual o sujeito da frase, e o outro verbo eu só vou colocar ele no ado ou ido. Não tem como errar.
O verbo que aparece na prova, ele sempre vai para o ido ou ado. Mas eu não posso esquecer, não posso me obvidar, em hipótese nenhuma, de colocar o verbo haver antes, né? Então, o que que você precisa estudar desse verbo? Somente essas terminações, ó. E, as, a, emos, habéis, an. E, as, a, emos, habéis, an. Por quê? Porque isso eu tenho que conjugar conforme as pessoas. E o outro é só colocar no ado ou ido. Se hai praticado, yo he hablado mucho en la classe, hoy é solamente um repasso. Verbo haber mais particípio. Se, correto? Aí agora vamos para a unidade 2, que fala um pouquinho sobre as estações de ano, que eu he pongado alguma coisa também sobre isso. Ah, lembrando que a prova também tem umas questões, umas atividades e interpretação de texto. Então, não é só sobre verbo, não, tá? Então, eu coloquei algumas coisinhas lá para vocês sobre interpretação. E depois vem essa parte do pretérito e umas frases sobre a estação de ano. Então, lá primavera, el outono, el verano, el inverno. Como eu montei isso na prova para vocês? Eu coloquei algumas frases relacionadas com esses climas, né? Com esses vocábulos aqui, buen tiempo, el frio, viento, que eu me recuerdo que na outra classe eu he traduzido uno por uno, sí. E aí vocês têm que completar qual que é a estação correspondente a esse tempo que eu coloquei lá. Então, é bem parecido com esse último exercício aqui, o 2, né? Ele inverno hace mucho frio. Então, eu coloquei assim, ó. Em Argentina hace nieve. Então, se é inverno, vocês vão ter que completar com alguma estação. E no Brasil, no verano, hace mucho calor, pero em enero llueve, tiene mucha lluvia. Então, vocês vão completar lá com verano. Eu coloquei alguns vocábulos da cá, ó, de arriba, e aí vocês têm que relacionar qual estação correspondente. É bem parecido com esse exercício 2. Se, tranquila. Tranquilo, galerinha? Então, esse é o conteúdo da prueba da semana que vem. Como já havia dito, eu vou repetir. Não cai só verbo, pretérito perfeito e nem estações do ano. Eu coloquei também algumas questões de interpretação de texto. Então, estás bem tranquilo. Se estude os verbos para não errar a conjugação, se e qualquer a dúvida, me llame. Besitos e se queda com Deus. Hasta luego.